Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Nova Ordem, novo filme dirigido por Michel Franco, que está agora na sua temporada de festivais. Inclusive, tem o posicionamento na Mostra de São Paulo como filme de abertura. Tem distribuição nos Estados Unidos pela Neon, já tem toda uma campanha de marketing montada e um longa que realmente me trouxe uma boa reflexão. Eu tive a oportunidade de assistir, inclusive, o debate com o diretor Michel Franco no American Film Festival e eu compreendo perfeitamente que ele é um filme divisivo. Eu entendo que ele causa um desconforto tão grande a ponto de que algumas pessoas odiaram a experiência e a ponto que eu tenho certeza também que nós veremos Nova Ordem em várias listas de top 10 dos melhores longas da temporada. E assim, nos primeiros 30 minutos de Nova Ordem, eu tive uma experiência muito parecida com a que eu vivi no encaminhamento final de Parasita. Aquela sensação de incerteza, a total indefinição, a visão de que tudo, na verdade, poderia acontecer naquela história. Só que o longa do Michel Franco, na minha visão, é claro, ele peca porque ele tenta repassar uma mensagem muito forte em uma trama que perde muita força, que acaba se tornando vazia. O impacto da conclusão não teve a mesma força da qualidade da introdução. Na minha leitura, ainda assim, uma boa experiência. Eu reconheço os méritos de Nova Ordem, especialmente na questão técnica, e eu faço essa recomendação. Se você tiver oportunidade, vá atrás do filme e assista quando for possível, porque com certeza ele vai gerar ótimos debates nessa temporada, especialmente quando ele se tornar alvo de matérias, quando ele ganhar mais visibilidade também. Sem spoilers, eu vou tentar fazer um breve resumo da vasta sinopse que eu poderia discutir aqui com vocês. Mas seria o seguinte: no México, os trabalhadores decidem certo dia organizar um movimento contra os ricos. Mansões são invadidas e saqueadas e milionários são executados a sangue frio. Em meio de tudo isso, nós acompanhamos a festa de casamento de uma família da elite, aquela família do tão falado 1% dos privilegiados, né? E essa festa acaba sendo interrompida e atacada por esse movimento popular. Mas o Michel Franco não está satisfeito apenas com o posicionamento de trabalhadores contra milionários. Existe ainda um terceiro elemento, os militares, que acabam atuando como uma força paralela, e o Michel Franco investe muito nisso, especialmente para causar surpresa no espectador. Eu admiro a coragem do Michel Franco de trabalhar com um filme que eu classificaria como um thriller distópico, porque existe um grande trabalho para construção através dos símbolos, sejam quadros ou pinturas dessa revolução popular, ou mesmo a tentativa de criar corpos cobertos pelo sangue ou pela tinta verde que representariam a bandeira do México. Você tem um choque visual que é fundamental para o desenvolvimento da narrativa, de modo que, como espectador, durante várias cenas, nós acabamos nos perguntando: e o que a gente faria naquela situação? Como é que a gente agiria naquele determinado momento? O nosso vínculo emocional é construído a partir da Marianne, que é interpretada pela Nayan Norvind, que acabou de se casar e que está sofrendo diretamente as consequências daquele dia tão esquisito. É por ela que nós sentimos pena e raiva e é através dela que nós sentimos o impacto desse choque. Mas perto dessa construção visual tão agradável e tão boa, que é muito feliz, por exemplo, ao explorar a cidade do México saqueada, devastada, sem qualquer previsão de retorno à normalidade, a minha decepção vem com a alegoria que acaba sendo montada aos poucos pelo diretor para ditar sua mensagem final. Grosso modo, o comentário feito pelo Michel Franco explora a grande desigualdade social no México e visa mostrar em determinados momentos que nem mesmo com muito dinheiro você consegue garantir segurança, especialmente em um estado de caos puro. O desconforto gerado em Nova Ordem tem em conta cenas de tortura e violência de todos os tipos que são mostradas durante a narrativa. E é com toda essa revolta que o Michel Franco, aos poucos, ele busca fechar o seu filme para a realidade do México. Ele busca construir toda a alegoria de Nova Ordem em torno da corrupção histórica que atinge o país e do medo de uma revolta social e do medo dessa mudança, um medo de uma nova ordem que, por sinal, justifica o título. Em meio a esse movimento popular, várias perguntas são lançadas. Quais seriam os alvos? Quem estaria a salvo? Qual seria o impacto a curto prazo na rotina do México? Quem manteria o controle e quem ditaria o chamado novo normal? Algumas dessas questões são respondidas durante a narrativa e algumas ficam para a leitura do espectador. O meu problema com Nova Ordem, no entanto, e aí eu poderia fazer esse mesmo paralelo com outros longas da carreira do Michel Franco, está no modo como ele faz a construção dos personagens e como ele acaba voltando todo o nosso interesse apenas para uma pessoa. Nós geramos a empatia apenas, no caso, pela Marianne. Por isso que eu vejo um desequilíbrio tão grande entre introdução e conclusão. Ele não tenta dar as origens da revolução
revolução, por exemplo, ele não tenta contextualizar nada. Ele não faz uma análise sucinta sequer como a própria corrupção, que é um desses alvos de Nova Ordem, acaba atingindo as classes políticas e militares. Em última instância, o interesse dele é mostrar como essa revolução e a consequente desordem acabaria atingindo a elite, só que ele simplifica muito os extremos. Ele simplifica todos os participantes desse movimento. Não existe, após a entrada de alguns personagens na história, uma motivação aparente para as atitudes. Isso, para mim, deixou bastante a desejar. Mas com certeza eu adianto que essa leitura ela vai depender da bagagem política e cultural de cada um, porque o final do filme ele te promove essa longa reflexão. Ele tenta fazer com que você aplique Nova Ordem ao seu país mesmo ou à estrutura social que você convive. O que eu quero dizer com isso é que você não tem em Nova Ordem um filme com uma conclusão simples, pronta, entregue de bandeja para o espectador. Não, o diretor quer que você pense no que você viu, pense e discuta sobre. Apesar de não considerar Nova Ordem a melhor entrada na filmografia do Michel Franco, na minha visão nós temos aqui indiscutivelmente o seu longa com maior valor de produção. Efeitos especiais muito bons, uma organização e montagem que busca sempre aterrorizar o espectador por conta das experiências que nós testemunhamos na tela, e eu gostei muito também de como a fotografia consegue trabalhar com o vermelho e o verde, criando assim uma identidade para o filme. Nova Ordem promove um exercício especulativo e o Michel Franco joga suas fichas no impacto que o espectador vai sentir e na própria vinculação com a história. Mas eu ressalto que após uma introdução extraordinária, o diretor não conseguiu situar o filme no mesmo nível e no mesmo padrão de qualidade. A conclusão, pelo menos para mim, acabou simplificando bastante vários elementos, o que torna a leitura e a vinculação com o próprio México contemporâneo mais frágeis. Eu fecho Nova Ordem com a nota 6. Mas por favor, não se sinta desmotivado com a minha nota. Eu ressalto que nós estamos aqui diante do filme que provavelmente será o ame ou odeie da temporada, especialmente quando ganha mais visibilidade após o circuito de festivais. Certo, pessoal? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!